Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal cheio de dicas. Eu me chamo Douglas e nesse vídeo e nos próximos nós vamos iniciar uma série com dicas sobre Detran, autoescola, entre outras informações para você que está a fim de tirar aí a sua habilitação categoria A ou até mesmo a adição, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar aqui, tá bom? Com a nossa introdução, os tópicos que nós vamos tratar. Vai ser autoescola, aulas, pista de prova. A pista de prova, tá? Deixando bem claro, vai ser referente à pista da Aricanduva, Zona Leste de São Paulo, tá bom? Vamos comentar sobre faltas eliminatórias e psicológico, antes aí da temida prova, tá certo? Como eu falei, vamos focar na pista de prova Aricanduva, tá bom? E vamos lá. Por que eu tô montando esses vídeos aí, né? Para deixar bem claro, eu não sou instrutor, eu não vou vender para você que determinada autoescola é a melhor para que você vá lá, pague as taxas, faça as aulas, tá bom? Não tô aqui para fazer marketing de autoescola nenhuma, tá certo? Eu estou fazendo esses vídeos porque eu tive uma experiência não tão legal. Isso quando eu tirei minha habilitação de moto, foi uma adição. Porém, eu tive uma excelente experiência quando eu adicionei a categoria B de carro, tá? Eu estou montando essas aulas também para ajudar as pessoas que têm dúvidas, que vão até uma autoescola sem fazer uma pesquisa mais detalhada, né? Não sabe como proceder nas aulas, não entende da pista de prova, referente a faltas, psicológico antes de chegar na prova, tá bom? Então a ideia é de montar esse vídeo, uma série que vai vir aí, referente os tópicos abordados aqui nesse primeiro slide, é para ajudar as pessoas a não se prejudicarem no meio da caminhada, tá bom? Eu peço desculpas as falhas que tiver aí no decorrer da gravação, tá bom? Não vou editar esse vídeo, vai diretão mesmo. O importante é a informação chegar de forma clara e objetiva para você, tá certo? No que eu não vou te ajudar, tá? Que eu não vou te ajudar de forma nenhuma é como ligar uma moto, como mudar marcha, entender embreagem, ponto, esse tipo de coisa. Eu não vou te ajudar com isso, especificamente mostrando uma moto para você, tá certo? O que nós vamos estudar? Você achar a autoescola que vai te agradar, como proceder nas aulas, tá bom? Detalhes de como agir dentro dos tópicos acima. Não coloquei nada sobre moto, qual a melhor marca, X, Y, como escolher especificamente a moto, tá bom? Não vou focar nisso especificamente. A ideia é te ajudar no processo, porque ele é o mais desgastante. A moto em si, ela é só um mero pedaço. Depois que você fizer as aulas, passar na prova, você nem vai lembrar dela. Você vai focar em outras coisas, tá bom? Então, sobre moto eu não vou te ajudar em absolutamente nada. E lembrando, eu não sou instrutor. O que eu fiz foi pesquisar muito, eu peguei materiais técnicos do Detran, tá bom? E coletei todas as informações que são verdadeiras, que funcionam nas autoescolas atuais, principalmente na região da Zona Leste, que é pouco comentada. Eu fui até a pista de prova num dia vazio, não tinha ninguém nem nada. Eu gravei. Lá tem 3 pistas, porém 2 de aula, e é de prova que também ocorre aula. A gente vai falar com mais detalhes no, no vídeo sobre pista de prova, tá bom? Então, fiquem tranquilos que esse vídeo vai detalhar apenas o tópico de autoescola. Nós vamos começar com ele, terá outros referente a cada tópico acima, tá bom? Então, sobre moto, voltando, eu não vou te ajudar, tá certo? E lembrando, não sou instrutor, eu fui atrás de informações através do manual de examinadores do Detran, peguei informações de diversas autoescolas, tá bom? Não vou divulgar nenhuma delas, porque o meu objetivo não é vender, tá certo? Inclusive, até pessoas foram os meus instrutores no CFCA, que é a parte teórica, tem o B, que é a parte prática. Coletei algumas informações também para verificar se realmente é verdade ou não, que está em documentações na internet. Fiz uma pesquisa profunda para te dar todas essas dicas, tá certo? Se você quiser continuar com esses vídeos, achar que é útil, legal, pode continuar, mas já estou deixando claro isso para que
não venha enganar ninguém no futuro, achando, a gente achou que o cara é um profissional. Não sou. Vou te dar dicas aqui referente às dificuldades que eu tive, para que você não tenha e o processo seja mais tranquilo, mais fácil, prazeroso para você, sem enrolação, sem surpresas. Essa é a ideia, tá bom? Então é isso. Se você quiser continuar, pode aí, vem com a gente. São bastante, vai ter aí em torno aí de 5 vídeos aí. Eu pretendo fazer mais um tirando dúvidas, tá bom? São longos os vídeos, tá? Pode levar aí de 15 a 40 minutos, até um pouquinho mais, tá bom? Mas tenho certeza que vai te ajudar muito aí, tá certo? Como vai funcionar, né? Hoje nós vamos falar de autoescola, vai ter um próximo vídeo sobre as aulas, tá certo? Eu vou determinar alguns pontos nos slides, nós vamos comentando cada um. No final eu dou uma experiência dependendo de cada tópico, tá bom? O que aconteceu antes, depois, para que vocês não passem pelo mesmo problema. A ideia é tornar todo esse processo algo prazeroso, algo tranquilo para você, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Tópico autoescolas, tá bom? Pega aí seu caderninho, anota tudo, separa suas dúvidas, beleza? Eu pretendo, depois de todas essas séries, fazer um vídeo tirando dúvidas. Vocês podem colocar aí no comentário, tá certo? Então, bora para as dicas aí, certo? Quando você for atrás de uma autoescola, o primeiro passo, tá? Antes de procurar qualquer autoescola, entra no site do Detran. O Detran tem todas as informações lá. Você vai entrar no site, vai verificar como funciona o processo da primeira habilitação ou adição e as suas taxas. Mais para frente nos tópicos eu vou explicar o porquê disso, mas faça isso. Colete as informações no site do Detran. Para você que é de São Paulo, especificamente aqui na região da Zona Leste, ou para você, por exemplo, que vai tirar lá na Armênia, praticamente o site para São Paulo é idêntico, tá bom? Mas você que está em outro estado, é bom você também olhar o site do Detran, aí do seu estado certinho, verificar essas informações aí. Lembrando, o foco dos vídeos, São Paulo, tá certo? E a pista de prova, especificamente, da Zona Leste, Shopping Aricanduva, tá bom? Pista de moto, para quem vai adicionar ou adicionar a categoria A especificamente, ok? Feito isso, entrou no site do Detran, pegou as taxas, viu como funciona. Você vai pesquisar por diversas autoescolas em sua região. Não vai em uma apenas, vai em várias, converse, anote os preços, compare uma com a outra, é importante. Depois que você fizer isso, você entra no seu computador ou celular, analise as classificações e as reclamações das pessoas. O que quer dizer isso? Chega no tem Facebook, tem Instagram, você pode ir no Reclame Aqui também. Vai lá, coloca as informações da autoescola, verifica o que as pessoas dizem sobre elas, tá? O instrutor X é bom, eu usei um carro, uma moto, X problema. Não, a escola é muito boa, super atenciosa, atende a gente muito bem. Então é bom você analisar esses detalhes, escolher uma autoescola com a classificação, com reclamações, menor quantidade de reclamações, uma classificação alta, maiores elogios, é bom para que você seja assertivo na escolha. Esse é o primeiro ponto, tá? Só mais um detalhe, algumas informações podem ficar repetitivas, mas uma coisa complementa a outra. A gente vai conversando no decorrer do processo e você vai entender como isso funciona. Cuidado com o marketing, tá? X anos de experiência. Normalmente, vai ter muita pessoa querendo te vender um baita de um peixe, não é aquilo, né? É o famoso gato por lebre, né? Então, o que você pode fazer? Viu esses marketing? A gente tem X anos de experiência, né? A nossa empresa já habilitou várias pessoas. Cuidado, tá? Toda autoescola habilita, toda autoescola ensina e ajuda. Anos de experiência não quer dizer nada. Tem anos de experiência em autoescola, mas esses anos de experiência foram úteis para verificar pontos positivos e negativos na hora de tratar bem o aluno, o cliente, esclarecer informações, dar dicas que realmente são úteis na hora da prova ou dentro do processo.
tá? Então, cuidado com esses X anos de experiência, que isso pode te colocar em maus lençóis, tá bom? Esse marketing aí não funciona. Às vezes uma autoescola que abriu há 6 meses tem o interesse de chamar muitos clientes, eles estão dando o melhor de si ali naquele começo. E às vezes é bom você aproveitar isso. Mas sim, pode ter autoescolas aí com X anos de experiência que são realmente mostram que esses anos valeram a pena, tá bom? Então, fiquem de olho, por isso é importante fazer as análises anteriores também sobre a opinião das pessoas, tá bom? A crítica das pessoas. Analise valores, taxas e aulas avulsas. Compare as taxas do Detran e veja se estão de acordo. Por que do primeiro? Como eu falei, algumas informações são repetitivas, mas complementam. Quando você entra no site do Detran e verifica as taxas, você precisa verificar também como a autoescola funciona. Por quê, tá? O pagamento da prova, por exemplo, você faz na lotérica, tá certo? Então é um pagamento avulso, você não paga para a autoescola. O exame médico também, você não paga para a autoescola, é uma clínica que o próprio Detran vai te encaminhar. Só que tem autoescolas que já colocam tudo ali. Paga tudo e tal, a gente agiliza para você, né? E às vezes você tá pagando um pouco mais, um pouco a menos, entendeu? Do que tá no site do Detran. Isso pode te atrapalhar um pouco, tá bom? Pode ser que você pague a mais, porque eles vão pagar o serviço do Detran, mas como estão fazendo para você, estão te cobrando um pouco a mais. Então você precisa comparar, porque às vezes você pode chegar numa autoescola muito boa, pagar as aulas apenas, pagar as taxas do Detran que tem que ser feitas, né? O exame médico, a da prova, dentro do processo, né? Isso é dentro do processo. Pagou, fez as suas aulas, passou, tá tudo certo. Você pagou o preço justo. Não há mais por isso, nem a menos. Verifique se a autoescola vai te passar todas as taxas, como mostra no Detran. Tá certo? Eu não tenho as informações aqui, isso vai muito de períodos em períodos. Por exemplo, quando eu fiz a minha edição agora em 2021 e eu paguei, por exemplo, a taxa do exame médico R$ 97,00 e a da prova R$ 107, mas isso pode mudar no próximo ano, daqui a alguns anos, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Então, olhe no site do Detran, verifica como está funcionando isso, tá certo? Verifica também sobre os preços da autoescola. Às vezes, a minha saiu na faixa aí de 600 a 800 reais. Não vou entrar em detalhes sobre isso, tá bom? Tem autoescolas e eu já vi que estão cobrando aí 1.000, até um pouquinho mais, tá bom? Então verifica uma autoescola que os preços estão dentro das suas condições financeiras, as taxas estão de acordo com o Detran para você não pagar mais caro e ter um prejuízo maior, tá bom? Se possível, conheça os veículos da autoescola. Por que é importante, tá? Tem alguns pontos que nós vamos comentar nas faltas eliminatórias, mas eu vou detalhar aqui. Por que é bom você conhecer? Se a autoescola tem só um veículo e esse veículo quebra, por exemplo, bem no dia da tua prova, você não vai fazer a prova naquele dia, eles vão ter que remarcar. Você não vai ter custo, porque o problema é da autoescola. Mas você teve todo um preparativo para chegar no dia da prova, né? Confiante e tal, você vai ter que postergar isso por uma falha da autoescola. Então verifica se eles têm 1, 2 veículos, se dá para alterar isso, trocar esse veículo. Não é recomendado, tá? Você no dia da prova fazer com outro veículo, mas pode acontecer, né? O veículo quebrar, você não conseguir fazer a prova, tá bom? Então verifica as condições do veículo, se é um veículo que você vê que já tem um uso constante, não tá com a cara legal, e as autoescolas tende a vender o veículo no momento em que tá te vendendo o serviço de autoescola dela. O que eu quero dizer com isso, tá? Não vai te vender especificamente o veículo, não. Vocês analisarem algumas autoescolas, eles vão dizer: nosso veículo tem ar-condicionado, nosso veículo tem direção hidráulica, nosso veículo tem A, tem B, nosso veículo é novo. Eles estão te vendendo as condições do veículo ali, né? Para que você entre na autoescola, opa, vou fazer no veículo com ar-condicionado, muito bom, com direção hidráulica, se eu quiser comprar um veículo novo agora, vou aprender nas condições. Deixa eu mandar a real para você. Você vai aprender a andar de moto ou de carro, tá? Essas dicas também servem para carro, tá?
A gente vai focar muito na pista de prova de moto mais pra frente, mas serve para ambos, tá bom? Até moto, tá? Eu vou dizer a minha experiência também, você vai entender que é válido para moto. Não pensa você que chegar numa autoescola, eu quero uma moto 250, porque quando eu sair da autoescola eu quero andar com uma 250. Amigo, você no mínimo vai pilotar uma 125, no máximo uma 160. Eles não vão te dar mais do que isso. Até porque, filho, na primeira aula eles vão colocar um pininho ali na manopla, onde você acelera a moto. Você não vai sair dos 10, 12 quilômetros no máximo. E se a moto for bem fraquinha, 5, 6 quilômetros. Então, não pense que você vai chegar, escolher a moto que você quer, com a cilindrada que você quer, tá tudo certo. Não é bem assim. E as motos são destinadas a determinados cronogramas para que não afete ali por exemplo, tem uma moto mais nova, eu quero essa, mas todo mundo já pegou. Não, eles vão te migrar uma outra moto para fechar o cronograma deles, o horário que eles têm, com o seu que você quer, entre outras coisas. Então não é bem assim chegar lá e escolher. Você precisa saber se a autoescola vai ter um veículo disponível para você em boas condições, para que isso não venha impactar você no dia da prova, entendeu? Quebrar, por exemplo, um retrovisor, queimar uma lanterna no meio das aulas, tudo bem, a autoescola tem tempo de arrumar isso aí. O problema é a prova, porque isso pode afetar você, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Então, fica de olho, analise os veículos, as condições deles, tá certo? Porque tem gente, eles não te falam, mas dependendo do tipo de veículo, pode prejudicar você no dia da prova, beleza? Verifique a quantidade de instrutores disponíveis para determinada categoria. Por que disso, gente? Quem normalmente ensina para carro, ensina para moto, tá? O instrutor é o mesmo. Eu fui aqui na Zona Leste, se não me engano, na região do Tatuapé, tem uma escola que ensina as pessoas a serem instrutores, examinadores, assim por diante, tá? Tem a diferença de um para outro. E o que acontece? O cara que dá aula de moto, dá aula de carro também, faz os dois, né? Mas você não gostou do instrutor e quer trocar. Se só tem um, você é obrigado a ficar com ele do começo ao fim, porque não vai ter outro. A autoescola não vai te disponibilizar outro. Se você tiver algum problema, no máximo a autoescola vai conversar com um cara para resolver teu problema, porque você é o cliente. Mas aquela questão de, como é que eu vou dizer? Não gostei muito da didática do cara, a forma com que ele ensina. Aí você ficar com receio de reclamar para a autoescola falar com ele, e aí você pensa, mas ele não vai me ensinar porque eu reclamei com a autoescola, ele deve ter tomado uma bronca. Tá vendo que uma coisa soma com a outra e no final o processo pode ficar bem desgastante? Então, a dica é, verifique a quantidade de instrutores, porque quando você quiser trocar, eles vão trocar sem problema nenhum, sem te dar dor de cabeça. É feita a troca, o cara vai te ensinar aquilo que você tem dúvida, você vai perguntar, ele tem que sanar a sua dúvida. É assim que tem que acontecer. Então verifica a disponibilidade para você não ter dor de cabeça de ter só um instrutor e ter esse tipo de problema. É importante ter vários para que você troque caso um não esteja te ensinando da forma adequada, tá bom? Então você tem que ter muitas opções de mudanças, de troca, porque o objetivo é você ter um processo prazeroso, tá certo? Agora, após fechar o contrato, você foi lá, achou a autoescola, fechou o contrato, tá? Marque as suas aulas com o menor período de espaçamento possível referente a dias e horas. O que eu quero dizer com isso, tá? Você pode fazer, por exemplo, uma aula por semana, normalmente nos sábados, tá? Mas tem na semana também. Mas para quem trabalha na semana, a empresa às vezes não libera, mas sábado tá de folga, dá para fazer no sábado. Legal? Legal. O problema é, você faz um sábado. Até você lembrar tudo que aconteceu do próximo sábado, você já esqueceu muita coisa. Aquela sua experiência já passou. A coisa já esfriou, mais ou menos isso. Então é importante você marcar espaçamento curto. O que quer dizer? Marca na segunda, descansa na terça, faz uma aula na quarta, descansa na quinta, faz uma na sexta. É importante ter esse espaçamento para você descansar, memorizar aquilo que você aprendeu, depois colocar em prática. E na primeira aula, analise os pontos negativos. Analisou no dia de descanso, pesquisa, vai atrás de informações, como vencer medo de estar na moto,
se equilibrar e tal. Então é bom ter esse espaçamento para você analisar esses pontos, tá certo? E também aquilo não ficar maçante. Ah, mais uma aula hoje, ah, mais uma aula amanhã, ah, mais uma aula isso. A ideia é pratica um, descansa, pratica um, descansa. Final de semana você vai descansar, tudo e tal. E também deixar muito longo as aulas, por exemplo, sábado, para fazer depois a aula no próximo sábado. Isso vai levar um tempo ainda muito maior para você analisar suas dúvidas, ir lá e praticar. Pode ser que você esqueça, entendeu? Então, nunca em um espaçamento muito grande nem muito pequeno também. Fazer tudo de uma vez não dá tempo de você analisar os pontos que você precisa melhorar. Então, tenta deixar ser mediano, mas evita também fazer uma aula na segunda, depois outra na sexta, né? Ou uma na terça e depois outra na quinta. Tenta com o espaço menor possível. Esse que eu te falei, segunda, quarta e sexta, descansando um dia para analisar os pontos negativos, depois sábado e domingo, para você descansar numa boa. Esquecer aquilo é bacana, é interessante, tá bom? Horários com menor fluxo de alunos. Atualmente, tá? A quantidade de alunos e horários onde há um menor fluxo, do pouco que eu analisei, tá? Tende a ser do meio-dia ao meio-dia e meio na pista de Canduva de moto. Porém, os demais é extremamente cheio. Então é um ponto assim válido a se estudar. Porém, em 2017, um pouquinho antes da situação pela qual já estamos saindo, né? Seria a pandemia. O fluxo de alunos para tirar a habilitação categoria A era menor. Eu acredito que hoje, pela dependência de fazer delivery, entrega de peças, envio de documentos e a necessidade de ter um motoboy para que isso aconteça, acabou abrindo portas, né, oportunidades para que as pessoas migrassem para esse setor. E com isso é necessário a categoria A para que se torne possível esse trabalho, né? Então a demanda aumentou. Então esses fluxos de alunos aí é meio difícil você achar, mas é possível você analisar. Como? Fechou o contrato com a autoescola? Na semana, se você puder, ou no final de semana, pega um dia para visitar a prova, passar algumas horas lá. É tranquilo, o shopping tem banheiro, tudo e tal, né? Leve uma garrafinha de água, veja como funciona, vê como é que é a questão do fluxo, porque todas as autoescolas, possivelmente hoje, elas vão te falar que lá é bem cheio. Então, tem algumas dicas que eu vou dar no futuro referente a esse problema, tá? E aí, na verdade, no final desse slide tem uma dica bem importante, você pode escolher, tá certo? Sobre essa questão de fluxo, mas atualmente a pista Aricanduva é bem cheia, tá certo? Então, não esqueça esse ponto. Marca a quantidade de aulas que não irá esgotar sua energia. Foi o que eu falei anteriormente, por isso que uma coisa complementa a outra. Eu, por exemplo, fazia aula segunda e quinta, ou desculpa, terça e quinta. Sempre nesses horários aí. Depois a autoescola mudou, segunda e quinta. Depois estava fazendo quinta e sexta. Por quê? Não sei se isso é uma regra do Detran que já foi alterada, se vai ser alterado. Mas eles queriam fazer, né? Deixar o aluno fazer 3 aulas em um único dia até X período. Só que isso não, pelo que a autoescola falou, né, e eu consultei alguns profissionais, não foi aprovado. Então a pessoa pode fazer 2 aulas e depois ela tem que marcar outras 2 para outro dia. Quem está adicionando tem 15 aulas no mínimo. Então, 15 aulas, tirando uma, fica 14, você tem um número par, dá para fazer 2 em 7 dias, por exemplo, e uma aula em um dia, né? E aí o que acontece? Com esses problemas de dia, aí a autoescola falou, não pode mais fazer na terça, porque terça é nosso dia de prova, e aí tem que mudar, e mudou para segunda, aí sobrou uma aula, jogaram para terça, e aí tinham marcado 3 aulas de uma vez, aí como não podia as 3 que eles acharam que ia dar certo, não deu, pegaram uma e jogaram para outro dia, foi um rolo. Eles decidiram então criar um cronograma onde eu treinaria
faria as aulas, né? Na segunda, na quinta e uma na sexta, isso no final para encerrar as 15 aulas. Isso ficou bem maçante, bem desgastante. Por quê? Chegou na segunda-feira eu fazia 2 aulas. Aí eu já ficava um tempo longo sem aula, na quinta. Chegava na quinta, tinha 2. Aí depois eu ia na sexta fazer só uma. Não dava nem tempo de marcar os pontos negativos e ir lá para melhorar nessa sexta-feira. E uma aula só 50 minutos passa extremamente rápido. Vocês vão ver isso e vão concordar no final do processo. É bem rápido. E 2 aulas, por incrível que pareça, não é suficiente. Não é suficiente para você aprender, principalmente na pista Aricanduva. Que eu vou dizer nas aulas sobre a pista o porquê que não é. Mas no decorrer aí dos nossos vídeos, pode surgir aí essa dica aí, caso a necessidade apareça, tá? É porque lá é bem cheio. E, na verdade, eu já vou comentar, lá é bem cheio e possivelmente uma volta na pista de prova, se você já estiver fazendo aula na pista de prova, uma volta pode levar uma aula, em torno de 50 minutos, entendeu? Então você não aprende muito. Imagina, se você tem 2 aulas, você vai dar 2 voltas. É, isso mesmo, tá certo? Tanto que no final desse slide, eu acredito que desse slide ou na nossa próxima aula, tá? Eu venho a comentar aí sobre autoescolas que tem a sua própria pista ou fazer aulas direto no Detran, tá bom? Mas tem essa questão. Então, é importante você marcar uma quantidade de aulas, chega focado. Ah, eu quero fazer 2 aulas na segunda, 2 na quarta, 2 na sexta. Por quê? Faz 2, você já sabe, já tem um horário fechado, fixo, marca sempre assim, pô, você vai fazer das 2 às 4, então faz das 2 às 4, não muda esse horário. Na quarta também, na quinta, na sexta também, foca sempre nisso. Sempre ali, tenta balancear a coisa, tá certo? Ah, escola, mas tem que mudar e essa aula vai ficar para daqui 2 semanas porque nosso horário tá cheio. Nega, tenta negar, ou pede para a autoescola deixar isso o mais curto possível, tá? Por isso é importante você verificar a quantidade de veículos, porque a autoescola ela pode sim te dar um outro veículo só para você fazer a última aula, não tem problema, tá? Mas não recomendo, é bom você se adaptar com aquela moto, né? O ponto dela, tudo certinho para fazer a prova e ir bem, tá certo? Mas a autoescola pode fazer isso para você. Verifique as condições do veículo, né, que destinaram para sua aprendizagem. Quando você já fechar o contrato, você vai receber uma folha com as datas, horários e o veículo, tá? Você pode pegar a placa daquele veículo e pesquisar as condições. Tem um site não sei se é do governo do estado ou da prefeitura. Pela placa você analisa as condições do veículo. Não vai te dar todos os detalhes, mas verificar se o veículo está ok, não é um veículo roubado, coisa do tipo. Dá para saber esse tipo de coisa sim, viu? Verifica as condições do veículo, você que vai estar em cima dele, tá bom? Então, analisa o veículo, vê se a seta está funcionando, luz, as saídas, se você entende um pouco de moto, vê como é que tá as condições na hora de ligar, dar a partida, tá bom? É importante, porque isso pode prejudicar você no final. Atraso, tá? Sempre nas aulas, tá? Chegue com uns 10 minutinhos de antecedência, porque você tem que fazer a biometria. Biometria de entrada e depois biometria de saída, tá certo? E outra, exija, se o seu período de aula é 50 minutos, que seja feito 50 minutos de aula. Nem menos e seja justo, nem mais. Faça o seu período de aula. Você pagou por isso. Analise a pontualidade do seu instrutor, tá? Por que disso? Se você pegar um período da tarde e tal, possivelmente o seu instrutor vai estar desgastado e tal, mas ele tem que saber que ele tem que te dar aula. Ele é pago para isso, você pagou para que isso aconteça. Então, se você chegar lá às 2 da tarde, você vai chegar com o quê? 1h50, com uns 10 minutinhos de antecedência para fazer a biometria, que ele vai te pedir a LADV, é um documento que você vai receber da autoescola, que é uma autorização para você andar de moto no período de aprendizagem apenas na autoescola com o instrutor, tá bom? Vai pedir o seu RG, com o seu CPF e tal, ou se você já for habilitado, só levar sua habilitação, né? Estiver adicionando, vai pedir seu documento, estando tudo certinho, ele vai dar início às aulas. Então, ele tem que ser pontual também, porque pelo que um dos instrutores me falou, esses horários de uso da moto com o da autoescola tem que bater com o sistema do Detran.
entendeu? Tem que dar lá a quantidade de horas e aulas exatas, mínimo 15 para quem está adicionando, máximo e mínimo 20 para quem está tirando a primeira habilitação. Tem que bater tudo certinho, né? E a questão da pontualidade é se o instrutor atrasar na hora de fazer a biometria, de iniciar as aulas. Tem instrutor que, espera só um minutinho, já te leva lá na pista. Passa 10, 15 minutos da sua aula e depois ele vai te encontrar para começar as aulas. Tá errado. Sua aula começa às 2, então ele tem que iniciar do seu lado ensinando você às 2 da tarde. Cobre isso, tá bom? É o seu dinheiro que está sendo investido, tá certo? Eu tenho certeza que esse dinheiro não caiu do céu, então dê valor a ele. Cai para cima do seu instrutor, tem que fazer as coisas da forma certa. Agora, né? Continuando aqui, como eu falei, não é só direito e dever. Cobre o seu instrutor, pergunte ao máximo, tá bom? O seu instrutor, os mínimos detalhes, não saia com dúvidas. Por que você não pode sair com dúvida, tá? No dia da prova, né? É você e você. Se lá no momento, o que eu faço? Como eu faço? Já era. Às vezes uma dúvida pode ser crucial para a sua aprovação. Então cobre o cara ao máximo, não deixa passar nada, beleza? Ele é pago para isso e você pagou para isso, reforçando. Então tudo que eu já disse, como eu falei, muitas coisas vão se repetir, mas para deixar claro isso para você. Analise se o seu instrutor é assertivo a responder suas perguntas, se não, troque de instrutor. Por que eu disse das opções anteriormente? Se você tem a opção de trocar de instrutor, trocar de veículo, coisa do tipo, você tem um leque de opções para que a coisa seja prazerosa para você e dê tempo de corrigir. Por quê? Vou falar ainda num ponto que tem gente que se prejudica. Que é o que, né? Se você só tem um instrutor, o cara não é tão bom, você já sabe que você vai ter um problema. Você já imagina. Porque se você reclamar, e eu vou dizer a minha experiência, e aconteceu isso, eu fiquei com um pouco de com o pé atrás, né? O famoso pé atrás. Como é que vai ser esse instrutor, se ele vai me ajudar ou não? E eu vou te dizer o que aconteceu. Então não é bom, tá? Tem outras autoescolas que tem uma quantidade de instrutor até maior, autoescolas grandes e tal, tem uma quantidade de veículos maiores, é possível trocar. Quando dá problema no sistema e você foi na aula, eles conseguem sim, por exemplo, aconteceu na minha primeira aula de não ter o sistema do Detran, está fora lá no Shopping Canduva, eles colocaram que eu fiz aulas, porém em outra moto, mas eu não fiz em outra moto, eu fiz na minha mesmo que eu fiz a prova. Então eles conseguem reajustar o sistema, tá? Isso é possível e eu vi, beleza? Então, por que é importante você ter outros instrutores? Deu problema em um, já troca para outro, no meio do processo. Ele só vai corrigir aquilo que falhou, entendeu? Porque a regra é a mesma para as autoescolas, para os instrutores, o conhecimento e a informação é praticamente a mesma. Nós vamos falar muito nas faltas eliminatórias, tá bom? Então, analise se o instrutor responde. Pô, tô lá no 8, posso fazer movimento irregular? Isso que você está fazendo não tem problema. Será que não tem problema? Chega lá na hora você tomar um ponto lá por movimento irregular. Eu acho que você não vai gostar, né? Você fala, isso que você está fazendo não tem problema. Ou tem ou não tem, tá certo? Então ele tem que te explicar com detalhes o que está acontecendo, o que você está errando e tal, e como melhorar. Ele tem que ser assertivo no momento que for te responder as perguntas. E por quê? Compare se as recomendações estão de acordo com a autoescola. Se não estiverem, você pode mudar de autoescola. Aí vem o problema, o porém. Terá um grande custo para arcar. Por isso, faça uma boa pesquisa no começo. Se você não gostar do instrutor, agora vamos lá. Você tem uma autoescola pequenininha, que tem um X anos de experiência, né? E aí você não gostou do instrutor e não te ensinou lá da forma devida. O que você vai ter que fazer? Você vai reclamar com a autoescola. A autoescola vai falar com o instrutor. Você percebe que o instrutor não foi muito com a sua cara, que você fofocou dele, entendeu? Ele achou que você fofocou dele. Pode ser que uma dica ou outra, ele fale de qualquer forma. Você percebe que ficou desgastante, ele não tá ali do teu lado, não tá te ajudando. Aí você vai, vou mudar de autoescola. É possível? Você vai ter que pegar toda a sua documentação de uma autoescola, eles vão ter que abrir um processo no site do Detran para você migrar para essa nova. Porém, para essa nova você vai ter que pagar tudo de novo. O exame? Não, o exame médico não, mas você vai ter que pagar as aulas. Você já pagou em uma, vai ter que pagar em outra.
entendeu? Toda essa mudança. Tem pessoas que no final do processo pagam uma taxa bem mínima, né? Porque já vai fazer a prova, mas não quer fazer a prova com a autoescola que fechou. Isso vai muito de problema para problema, de autoescola para autoescola, tá bom? Mas do que eu pesquisei, eu simulei uma situação, como se eu quisesse mudar, e me cobraram o custo cheio de fazer mais 15 aulas, né, de novo, lá na prova, lá na pista de prova Aricanduva, fora as que eu já fiz com a primeira autoescola, porque simplesmente o processo foi complicado nessa autoescola que eu estava simulando. Na verdade, a autoescola que eu fiz a adição não foi tão legal. Eu vou comentar aqui, agora ainda nesse slide. Mas, simulando a situação, eu percebi que eu teria um novo custo com a autoescola, só para fazer essa troca. Então, por que é importante no começo você já achar uma autoescola boa, né? Para você não ter esse problema. Olha, imagina, você já pagou uma autoescola, ela tem que fazer o trabalho dela. Você vai ter problema com ela, jogar todo o seu dinheiro fora para pagar uma nova, para passar de novo praticamente por 15 aulas, que é bem desgastante por conta do ambiente, calor, entre outras coisas. Nós vamos comentar, tá? Fica tranquilo, alguns pontos nós vamos comentar também referente a sol, temperatura, se hidratar, isso lá no período quando a gente for comentar sobre a pista de prova, tá bom? Nós vamos comentar. Então você vai ter todo um novo desgaste. Isso já não vai se tornar prazeroso, sair de um lugar e para outro e tal, um custo maior. Não é bom, né? Ninguém quer ficar gastando dinheiro assim à toa nem nada. Pô, um dinheiro que você pode investir, pode colocar em qualquer outro lugar, às vezes para adquirir sua própria moto, entendeu? Então, é um processo assim. Faça do começo certinho para você não chegar nesse nível. Essa é a última etapa se você tiver muita dor de cabeça com a autoescola mesmo, tá certo? Ó, o foco da autoescola, como eu falei e venho repetindo, não é ensinar você a passar na prova. A autoescola ensina a passar na prova, não ensina você a andar de moto nem de carro. Você vai aprender isso na rua, no dia a dia, tá bom? Mas não só isso, eles são obrigados a fazer com que você tenha uma experiência prazerosa, tá bom? Agora vamos lá, vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu fui numa autoescola onde tinha tudo isso, X anos de experiência, desde 1900 e lá vai bolinha, e só tinha um instrutor e uma moto. Na verdade tinha duas motos e uma, eu acho que era o dono que usava, alguma coisa assim, mas estava registrado na autoescola, para quando desse esse problema de não ter sistema, eles trocavam a moto, que foi o que aconteceu na minha primeira aula. A minha primeira aula estava com chuva na Aricanduva, e aí foi muito legal a primeira aula. Eu cheguei, estava chovendo, e se eu cheguei para fazer a aula, eu quero a aula, eu paguei por isso. Eu perguntei pro instrutor, você é fulano de tal? Ele, sim, eu vim fazer a minha primeira aula. Aí ele foi e falou, tá, mas você vai querer ter a primeira aula? Ué, se eu tô lá, não é porque eu vou querer? Eu não preciso nem responder essa pergunta pra ele. Eu falei, sim, eu vou querer. Ele, tá bom. Aí ele foi lá no sistema, estamos sem sistema e tal, legal. Aí falou, a moto é essa, uma Honda, não lembro a Honda agora, uma 160, e não era uma moto nova, não era também uma moto muito velha, mas eu percebi que ela tinha alguns problemas, tá certo? E aí ele demorou para começar a aula, porque não teve a biometria, ele se aproveitou disso. E aí, de 50 minutos de aula, eu fiz 40 minutos de aula. Ele atrasou 10. E aí, beleza. Esse atraso de 10 não foi no começo. Ele atrasou 5 minutos no começo, depois finalizou a aula 5 minutos antes. Ele falou, e eu comecei na primeira pista de aula, não é de prova. Eu vou comentar, como eu falei, esses detalhes eu vou comentar nas aulas de pista de prova, tá bom? Eu fiz lá a primeira aula e tal, que tava chovendo. E sobre chuva eu também vou comentar isso mais pra frente, tá? Fiquem tranquilos. E simplesmente eu fiz um período menor de aula, teve atraso. O cara me fez uma pergunta que não se faz. Você vai querer ter aula? Lógico, paguei para ter aula. E eu que fui sem saber andar de moto, tem gente que aprende por fora, né? Tal, às vezes uma chácara, um lugar fechado, coisa do tipo. Ou na rua mesmo, né? Tem pessoas que aprendem. Chega lá, não tem tanta dificuldade, até aceita não fazer a aula porque tá chovendo, mas não era o meu caso, eu precisava da aula. Então, foi uma experiência logo na primeira aula que não foi tão boa.
entendeu? E eu percebi que isso podia gerar outros conflitos e foi o que aconteceu. Eu cheguei a ter problema com o instrutor, eu cheguei a reclamar na autoescola, a autoescola falou com ele, aí ele veio pedir desculpa, e aí tá. Aí às 7, depois da primeira e a segunda, né? Ainda um colega que sabia, um colega, um parente próximo, né? Praticamente, não vou entrar em detalhes, falou pra mim, ó, normalmente pra quem não sabe pilotar, a primeira aula é um parto, mas depois fica legal. E realmente, pra mim foi assim. Não sei se foi porque ele falou, se foi de pessoa pra pessoa, mas pra mim foi assim. E dentro desse processo, a primeira e a segunda aula eu não gostei muito, o cara, fica aí dando volta, ele saía pra fumar um cigarrinho e tal, não dava tanta atenção que precisava, não analisava os pontos negativos para alguém que não sabe andar de moto, ele só colocou o pino lá na moto e falou, ó, só fica aí dando volta, né, nem sentir a moto, né, o ponto da embreagem, sair com ela, frear essas coisas, o cara não tava ali para dar aquela ajuda necessária que a gente precisa, principalmente nas primeiras aulas. Então, não foi uma experiência boa no começo. E aí, depois que eu reclamei, no período que eu reclamei, faltava aí, eu acho que umas 12 aulas, mais ou menos. E aí, até a décima, não, vou colocar até a sétima desse período aí, ele estava junto, ensinou, ele deu as dicas, porém, no finalzinho, eu percebi que o tom estava mudando um pouco. Já começou com uma certa arrogância, a reclamar, né? Chegou a um ponto dele arranjar confusão com gente com outro instrutor. Eu cheguei num dia, ele tava de frente discutindo com um cara e falei, ó, você quer tretar? Treta depois da minha aula, deixa. Aí você pode fazer o que você quiser. Eu quero ter minha aula, depois vocês brigam aí, sai na porrada, né? E lá eles tomam, todos os instrutores, tá? Eles têm um cuidado bacana com o cliente, porque sabe que você reclamar de todas as autoescolas, de instrutor X e Y, uma coisa que seu instrutor é de X autoescola, você reclamar de outra, não tem nada a ver, você pode ir no Detran, né? Tem um processo que você pode chegar na ouvidoria e reclamar do que acontece na pista de prova. Então isso pode gerar um impacto maior. Então quando o cliente chegou, o cliente chegou, tem que dar atenção, você vai perceber isso que um instrutor ou outro faz. E sim, tem outros que deixam a desejar, mas a minha experiência não foi tão legal, né? No começo eu tive esse problema aí no meio do caminho, tá? Possivelmente na próxima aula nós vamos falar de aulas e capacetes, tá bom? Eu não coloquei isso no primeiro slide, mas nós vamos falar sim de capacetes, tá certo? Sobre as aulas também, tá bom? Mas essa foi a minha experiência no começo e por quê? Eu não fiz de ir no site, verificar as classificações. Quando eu fechei, que eu olhei, eu vi que a classificação não era legal, tinha bastante reclamação, principalmente desse instrutor, era um instrutor apenas. A pista de prova era só as aulas, né? Tinha só uma moto para ensinar os alunos ou coisa do tipo. Então, não tava 100%. Faltou esses detalhes que eu tô colocando aqui para que você não se prejudique, tá certo? Eu tô usando da minha experiência para te ajudar. Esse é meu objetivo. Então, eu cometi essas falhas e isso me gerou um prejuízo. E eu não quero que você cometa, para que você não tenha esse prejuízo, né? Eu não fiz a mudança de uma autoescola para outra, eu continuei na minha, tirei na minha, deu tudo certo na prova e tal. Assim, com um certo receio eu fui, mas na cara e na coragem, porque é assim, gente, não dá para ter medo. Você tá ali, é aquele dia, ou vai, não tem fica, tá certo? Porque se você chegar lá, assinar os documentais e não fizesse, é reprovado, você tem que pagar a taxa de novo. Não se esqueça disso, tá bom? Então eu tive essa experiência, tô compartilhando com vocês, para que vocês não tenham esse tipo de dificuldade, beleza? E é isso aí, gente. Muito obrigado, tá bom? Deixa seu like aí, põe o seu comentário ou a sua pergunta. Eu vou selecionar as perguntas, tá bom? Nós vamos ter um vídeo respondendo todas elas, beleza? É isso aí, não perca os próximos vídeos. O próximo vídeo é sobre aulas e capacete, beleza? Um abraço, até mais.